Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Vamos com a entrevista com o técnico Leston Júnior, falando da partida contra o Retrô neste sábado. Pessoal que ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, para você estar sempre atualizado com as notícias do Santa Cruz. Primeira pergunta, Leston, foi uma pergunta bem parecida da Isi Falcão do Globo Esporte, do Antônio Gabriel da Rádio Jornal e do Matheus Medeiros da TV Guararapes. Se pergunta sobre essa questão da importância desse jogo no Retrô, levando-se em conta se manter na liderança, e isso dá uma possibilidade muito grande do Santa terminar nas cabeças nessa primeira fase. Como é que você avalia essa situação, sabendo que isso pode quase garantir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, pensando a longo prazo para a questão financeira do Santa Cruz? Bom, eu diria que, assim, para resumir, que é um jogo decisivo, mas não é definitivo, né? Ele é decisivo no sentido de ser um confronto direto dos dois primeiros colocados, né? Vamos dizer assim. Hoje nós temos um ponto à frente, então isso por si só já torna o jogo decisivo, mas ele não é definitivo, né? Nenhum resultado desse jogo vai sacramentar de vez a condição da classificação final, né, após a primeira fase. Então a gente tem que ter um entendimento partindo dessa ótica, para que a gente tenha uma estratégia bem elaborada, para que aumente a possibilidade da gente conseguir um grande resultado que nos coloque numa condição mais favorável, vamos dizer assim, para as duas últimas rodadas. Complementando com a pergunta do Antônio Gabriel, mas existe algum trabalho específico que você tem feito com o grupo para esse jogo? Não, eu não gosto dessa coisa de preparação diferente para um determinado jogo, porque os mesmos 3 pontos valem em outros jogos, né? Então, assim, a gente está procurando reproduzir aquilo que a gente mais sabe fazer, que é trabalhar dia a dia, corrigir as dificuldades que porventura a gente teve no jogo passado, potencializar as coisas boas que nós fizemos, né? Então, assim, a preparação, ela é padrão, a gente dá a mesma importância a todo jogo, e o importante é a gente estar mobilizado para fazer uma grande partida e, consequentemente, conseguir um grande resultado. Paulo de Tasso, da Rádio Transamérica, pergunta se a antecipação do jogo interferiu de alguma forma no teu planejamento do dia a dia. Sofreu algum dano em relação ao preparo da equipe no jogo do sábado? Não, assim, é óbvio que não é o ideal, porque nós tínhamos uma programação do jogo sendo domingo, né? E nós ficamos sabendo da alteração na terça à tarde, no final da tarde. Então a gente já tinha iniciado uma semana com uma determinada carga, pensando no jogo de domingo. Mas assim, também os efeitos são pequenos. A gente conseguiu, juntamente com a preparação física, a fisiologia, fazer um ajuste na programação, para que a gente coloque a equipe numa condição boa para sábado. O Geraílton, do podcast Beri, pergunta se você pretende entrar com 3 volantes novamente, como foi o clássico do sábado, ou se é o mesmo time que estava no esquema de antes. Porque essa coisa do futebol, né? E eu entendo a superficialidade, as coisas são muito superficiais para falar de futebol, eu vejo assim, né, dessa forma. Passa muito longe da posição. O mais importante é função, né? E às vezes você escala um determinado jogador de uma posição para fazer uma função diferente, e isso é muito comum acontecer. Então, assim, eu me apego muito pouco, ou me debruço muito pouco nessa questão de sistema, se você tem 3 volantes, se tem 2, se tem 3 zagueiros, se tem 4 meia. O futebol é muito mais do que isso. A ideia de jogo, ou o modelo de jogo, é que faz a diferença numa parte estratégica de futebol, né? Então, assim, a gente está preocupado em tentar potencializar uma ideia de jogo que a gente tem, diferente das peças e diferente das posições que a gente vai utilizar. O Edson Júnior, da Rádio It, fala se você já tem estudado, como é que você enxerga os pontos fortes e fracos da equipe do Retrô para esse próximo momento? Assim, não dá para ficar enumerando demais aqui, até porque eu estaria falando do meu adversário de sábado, né? Então, qualquer coisa que eu diga aqui, eu posso alimentar alguma coisa em relação ao adversário, ou chamar a atenção deles em relação a alguma coisa que eu tenha percebido, né? Mas eu posso dizer que é uma equipe que está fazendo um campeonato muito sólido, com bons jogos, individualmente com jogadores se destacando, e isso obviamente só é possível porque coletivamente é um bom time, bem treinado,
pelo Dico, né? Então a gente espera dificuldade no jogo e a gente tem se preparado na mesma proporção para que a gente consiga fazer um grande jogo no primeiro momento e a partir daí conseguir um grande resultado. O Gilson Fernandes da Rádio Guarani pergunta se o sucesso do ataque e o bom desempenho dos atacantes, aí do Rafael do Tarcísio também ali uma peça de ataque, se deixa você em dúvida para escalar o time nessa parte da frente do ataque Santa Cruz. Não, assim, o que gera dúvida na maioria das vezes é a semana, né? Todo mundo, é uma relação que eu vejo muito questionamento às vezes, de um modo geral, né, sobre a questão de meritocracia, essa coisa toda, e eu só consigo estimular a meritocracia na medida que o treino tem a sua importância, né? Então às vezes as tomadas de decisão de quem escalar ou de quem utilizar em determinado momento do jogo está muito mais relacionado com o contexto do treino, né? Com aquilo que a gente faz no dia a dia, com aquilo que o jogador responde aos estímulos que a gente dá, né? E é óbvio que é muito bom ter muitas opções, e a gente tem tido boas opções aí, tanto no setor ofensivo, quanto também no setor defensivo, que pese a gente ter perdido em parte desse período do Mandá e perdido o Marcos Martins, né, que são jogadores ali do sistema defensivo, que a gente acabou ficando sem eles durante um período. Mas eu estou muito feliz assim com as opções que a gente tem tido, estou feliz com o dia a dia, com a entrega dos jogadores, e isso facilita um pouco o nosso trabalho na hora de definir 11 jogadores que começam o jogo. Aquela pergunta de praxe, Salvo Escudero da Rádio Tropical pergunta: do Mandá e Matheus Anderson pode aparecer no time ou pretende manter a mesma escalação? Podem aparecer e podem não aparecer, é uma coisa que a gente vai guardar sempre, né? Eu tenho mais um dia de treino ainda, a gente precisa pensar numa hora de uma escalação, você precisa pensar no jogo propriamente dito, você precisa pensar na estratégia durante o jogo, você precisa pensar na sequência da competição. E tem alguns jogadores que na volta de uma lesão você às vezes precisa esperar um pouquinho mais, outros reagem mais rápido, você pode utilizar no primeiro momento, né? Então a gente vai guardar até no último minuto aí para a gente definir aqueles que estiverem na melhor condição para iniciar o jogo de sábado. Para a gente finalizar, né, aqui a gente está na live do nosso Instagram, manda um abraço para a torcida do Santa, que está apoiando a gente nesse momento aí. Eu tenho sido até repetitivo, né, na maioria das vezes que eu tenho oportunidade de falar com o torcedor, dizer a ele que a gente não vai ficar aqui prometendo grandes vitórias, conquistas, porque a gente tem que prometer aquilo que verdadeiramente está no nosso controle, né? E o nosso controle está profissionalismo, responsabilidade, respeito à instituição, a essa torcida, na busca de fazer o nosso melhor. A gente sempre vai buscar fazer o melhor, e eu acredito que isso acontecendo, a gente vai estar sempre perto das vitórias, perto das conquistas, que é isso que o torcedor quer para a temporada 2022, para que a gente possa dar o retorno ao que essa torcida merece, pelo carinho e pela paixão que essa torcida tem por esse clube.